Olá, pessoal! Hoje eu vou resolver a questão 2 da prova, uma questão que era da Olimpíada Brasileira de Física de algum tempo aí, sei lá. Essa Olimpíada é uma Olimpíada de ensino médio, né? E antes de começar, eu devo fazer um adendo. Durante a nossa aula sobre esse conteúdo, eu simplesmente esqueci como fazia um problema desse, né? E acabei buscando uma solução ali meio que apressada, um pouco errada. Então, peço desculpas para vocês, pessoal, quanto a isso. E mais que isso sirva de lição, né? No geral, os professores eles são bem arrogantes sobre terem todo o conhecimento, não só da área deles, como da área de outros colegas, né? Alguns acham que têm a verdade sobre o mundo em todos os sentidos. E, na verdade, mesmo com uma boa formação, como é o meu caso, às vezes a gente simplesmente não sabe ou esquece, não está preparado na hora. Acontece. Então nunca tomem que o professor, ou qualquer pessoa, na verdade, que tenha alguma autoridade, diga como verdade. Faça a pesquisa por conta própria, busque boas fontes, esse tipo de coisa. Ok? Então vamos ler o probleminha. Olimpíada Brasileira de Física. Um avião parte de uma cidade A para outra cidade B, mantendo a velocidade constante igual a 250 km por hora. Ao alcançar metade do caminho, é forçado a diminuir a velocidade, mantendo-a constante em 200 km por hora. Consequentemente, chega ao destino com 15 minutos de atraso. Considerando que o tempo de mudança de velocidade é desprezível, qual é a distância entre as cidades A e B? Muito bem. Neste caso, o enunciado ele não deu nada de forma explícita. Nós temos que tirar tudo mediante uma análise do que está escrito, uma análise do português aqui mesmo, né? Então a gente vê numa primeira situação que esse avião em específico ele mantém essa velocidade constante de 250 km por hora por metade do caminho. Então, levando em conta que o tempo de mudança de velocidade é desprezível, nós estamos falando de um problema apenas de velocidade constante. Não tem aceleração, a velocidade ela instantaneamente passou de 250 para 200 quando ocorre essa mudança, né? Então vão ser passos neste problema que serão todos resolvidos em mente com a velocidade constante. Para isso a gente tem que lembrar que a equação que nos fala sobre velocidade constante é, em especial, essa aqui, ΔS sobre ΔT. Tá bom, pessoal? Então é essa aí. Então, para essa primeira situação, onde ele andou metade do caminho a 250 km por hora, eu vou colocar a minha equação em vermelho. Então, a minha velocidade de 250 km por hora, eu vou deixar em km por hora mesmo, não tem nenhum problema aqui. Vai ser ΔS sobre 2 dividido por ΔT sobre 1, ou seja, ele anda metade do caminho, por isso o caminho dividido por 2, metade dele. E a gente sabe que deslocamento dividido por tempo dá velocidade. Como cita essa equação aqui em cima, né? Nada demais, nada que a gente já não tenha visto 1000 vezes em aula. Isso para a primeira parte do trajeto. Na segunda parte do trajeto, nós temos 200 igual a segunda parte do trajeto, metade dele, dividido por ΔT2. Por quê? Porque os tempos são diferentes nesses dois processos. Nesse ele foi mais devagar que aqui. Então, são tempos diferentes. Ok? Lembrem-se o que eu já falei em aula. A velocidade média não é a média das velocidades. Caso eu queira alguma informação sobre a velocidade do trajeto como um todo, eu não posso simplesmente somar essas velocidades e dividir por 2. Isso não existe. Eu até citei que seria interessante trocar o nome de velocidade média para qualquer outra coisa. Beleza? A terceira coisa que ele fala sobre o fato de que se
não tivesse ocorrido essa diminuição de velocidade, ele chegaria ao destino com 15 minutos de ele chegou ao destino com 15 minutos de atraso, devido a essa mudança de velocidade. Então, se não tivesse ocorrido, ele chegaria 15 minutos antes, ok? Muito bem. Então, o que isso significa? Isso significa duas coisas. Primeiro, que se nós tivéssemos com uma situação normal, ele faria 250 km em todo esse trajeto ΔS, para a gente ter essas duas cidades A B, num determinado tempo específico. Mas, como não foi isso que ocorreu, o tempo foi 15 minutos a mais. Como a gente está trabalhando em hora, eu vou colocar aqui 15 sobre 60, ou seja, isso é a representação de 15 minutos em horas, 15 sobre 60. 15 sobre 60 mais o ΔT da situação normal, ou seja, o tempo que ele normalmente levaria sem aquele atraso, aquele problema que fez ele diminuir para 200 km por hora, nós teríamos essa situação aqui então. O tempo que a gente tomou com o atraso, ou seja, o ΔT1 mais o ΔT2, o tempo da primeira parte mais o tempo da segunda parte, da primeira metade da segunda metade, é igual ao tempo que seria sem o atraso, mais esse atraso de 15 minutos. Então aqui a gente tem um sistema de 4 equações, ok? Então deixa eu dar um zoom in. Vou colocar um negocinho aqui e vou indicar cada uma das equações por um número, né? Essa aqui é a equação 1, para eu não me perder quando eu for falar delas. 2, 3, 4. Por que eu não fechei aqui antes? Agora sim. Muito bem. Quando a gente tem um sistema de equação, nós temos que utilizá-los de tal forma que nos ajude a encontrar o que o problema está pedindo. O que o problema está pedindo aqui é a distância entre as cidades A e B, ok? Em outras palavras, qual é o ΔS? Essa é a pergunta do problema. E, mediante a grande quantidade de informações que a gente tem aqui, 4 equações, nós vamos conseguir fazer isso. A primeira coisa que a gente pode perceber é o seguinte. Percebam que a equação 1 e a equação 3, elas têm o mesmo valor do lado esquerdo, 250. 250, 250. O que isso nos diz matematicamente? Se o lado esquerdo do igual é o mesmo, o lado direito também é o mesmo. Então significa que o lado direito da vermelha é igual ao lado direito da verde. Porque é 250 dos dois lados. E é uma igualdade. Então, básico, né, pessoal? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui a equação. Vou colocar aqui. Agora eu vou copiar a verde. E vou colocar aqui e posso igualá-las. Porque tanto a vermelha quanto a verde vale 250. Ok? Então eu vou escrever aqui o que eu fiz. Como a equação 1 e a 3 valem 250, posso igualá-las. Igualá-las. Acho que é assim. Muito bem. Igualamos. Daqui, nós podemos fazer o seguinte, pessoal. Podemos dar uma simplificadinha. Ok? Do tipo, tem ΔS em cima e em cima nos dois casos, eu corto. Então, por hora, nós vamos cortar o ΔS. E vamos ficar com essa aqui. Vai ser longa, hein, pessoal? 1 dividido por ΔT1 igual a 1 dividido por ΔT. Por que eu estou igualando? Porque é só sumindo, simplificando algumas das incógnitas que eu vou conseguir encontrar o valor de ΔS. Ok? Então eu estou tentando encontrar relações entre as incógnitas. Aqui ficou faltando 2, né? Eu cortei só o ΔS, o 2 ficou faltando. Como ele é uma fração na parte de cima, eu posso passar ele como esse coeficiente na parte de baixo. Assim, simplificando com uma matemática muito fácil, eu encontro que o ΔT, né, multiplicando cruzado, né, em outras palavras, isso que vocês com certeza sabem,
2 ΔT1. Então, encontramos a nossa primeira relação interessante. Opa, cor de preto aqui. Nossa primeira relação interessante, que eu vou chamar de 6. Essa aqui vai ser a 6. Ok? Não, essa aqui é 5, desculpe. Tinha 4 equações lá, já surgi com uma do nada. Essa aqui é 5. Beleza. Então eu tenho uma relação óbvia, na verdade, bem óbvia, para o ΔT1. Ele é o dobro, o ΔT, desculpa, ele é o dobro do ΔT1. Por quê? Porque o ΔT1 é o tempo que ele ficou se movendo em 250 km por hora. Foi metade do caminho. Então, se eu tivesse feito mais metade do caminho nessa mesma velocidade, com certeza eu teria o mesmo tempo dessa situação aqui onde não há atrasos. Óbvio, resultado óbvio. O ΔT é o dobro do ΔT1. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos encontrar o ΔT2 em função de ΔT também. Por quê? Porque na equação 4 a gente tem relação só de tempo. Olha só que legal. Então agora que eu consegui encontrar ΔT1 em termos de ΔT, eu posso fazer o mesmo com o ΔT2. Então vamos escrever sobre isso. Vamos encontrar o tempo 2, vou chamar assim, né? ΔT2, eu acredito que vocês entendam, em termos do tempo normal, ΔT. Eu não consigo escrever delta aqui no Paint, né? Então o que eu vou fazer para isso? Primeiro eu vou copiar a equação 4, tá, pessoal? Eu pus ela dessas cores para ficar bem claro, uma vez que é muita conta, né? Para isso vamos usar a equação 4. Quanto mais cores, mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Agora olhem que interessante. No lugar do ΔT1, eu posso colocar uma relação com ΔT. Daí não vai ter 3 incógnitas, vai ter só 2. ΔT1, vou escrever em termos de ΔT. Então vai ficar só ΔT2 e ΔT no problema, porque aqui também vai virar ΔT. Muito bem, olha só, eu tenho que ΔT é 2 ΔT1. Então, obviamente, se eu passar o 2 dividindo, eu vou ter que ΔT1 é igual a ΔT sobre 2. Ok? Então, para isso, eu vou copiar de novo o que está aparecendo aqui. Mas, em vez de ΔT1, eu vou colocar ΔT sobre 2. Mas por que eu escolhi justamente verde e vermelho? Porque verde e vermelho juntos viram roxo. Isso aqui é meio roxo, né? Desculpa que eu sou menino, né? Então é difícil ver as cores. Pode ser que isso não seja roxo. Mas eu sei que vermelho com verde dá roxo. Então agora, se a gente conseguir juntar os ΔTs, né, passando essa fração de ΔT para o outro lado, vou fazer isso aos poucos aqui, eu vou deixar 15 por 60 para vocês lembrarem que 15 por 60 é 15 minutos em horas. A fração 15 60avos é 15 minutos convertido para horas. Então vai ficar ΔT menos ΔT sobre 2. De onde esses 15 minutos? Lá denunciado. Releiam se for necessário. Ok? Agora a gente tem ΔT menos metade de ΔT. Então é como se vocês tivessem R$1 e vocês vão tirar menos metade de R$1. Ou seja, vocês vão ficar com metade de R$1 também, 50 centavos. Ok? Então, por isso, vai ficar 15 sobre 60 mais ΔT sobre 2 igual a ΔT2. Isso. Então, se eu... Bem, já está isolado aqui o ΔT, né? Bonitinho. Eu posso chamar... Né, o ΔT2 já está isolado. Então, já consegui o que eu queria. Escrever ΔT2, o tempo ali em que ele estava andando forçadamente mais devagar, em termos do tempo normal. Isso aqui eu vou chamar de 6. Agora sim. Ok? Muito bem. Eu ainda não encontrei absolutamente nada relacionado ao ΔS, mas eu já tenho muitas simplificações. Eu já reduzi duas das minhas incógnitas para algo referente a uma grandeza só, ΔT. Não preciso mais trabalhar com ΔT1 e ΔT2, criando assim mais problemas para mim,
uma vez que eu sei tanto ΔT1 quanto ΔT2 em função de ΔT. Ok? Então a gente vai pegar a última equação que ficou faltando trabalhar. Já trabalhamos com a vermelha, com a verde e com a roxa. Para que a gente consiga resolver o problema, a gente precisa usar todas elas, uma vez que ficou faltando informações explícitas no problema, né? Então, vamos usar esta aqui, percebam, ela depende de ΔT2. Agora a gente tem uma relação interessante de ΔT2 para ΔT. E isso provavelmente vai fazer a gente resolver o problema. A única equação que falta, pois ela traz uma relação também com o tempo 2, ΔT2. Tá ficando pequeno. Pouco espaço, muita folha. Ok? Temos então a nossa segunda equação. Só que agora, veja que eu tenho 2 aqui embaixo de novo e ΔT2 aqui. Então eu vou dar uma reescrevida, vou reescrever para ficar mais visível para vocês. Primeira coisa que eu vou fazer para ficar mais bonito. Vou deixar ΔS aqui, deslocamento entre as duas cidades. Esse 2 que está dividindo, por propriedade de fração, né, vou passar aqui para baixo dessa fração zona. E ΔT2, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar justamente a relação que eu acabei de obter para ΔT2. Uma relação em função de ΔT normal. Beleza. Olha só que maravilha nós temos aqui então. Uma equação que depende de ΔS e ΔT. Ou seja, estamos extremamente próximos de resolver o problema. Por quê? Porque eu consegui colocar numa mesma equação ΔS e ΔT juntos de novo. E eu sei quanto é ΔT sobre ΔS. Se eu conseguir manipular essa fração, eu sei o que é ΔS sobre ΔT, eu sei o que é ΔT sobre ΔS. Porque eu tenho a equação verde, até por isso eu sublinhei de verde. A equação verde me dá justamente o que é ΔS sobre ΔT, ó, 250. Então, se a matemática me permitir, eu consigo manipular essa equação de uma forma que apareça ΔS sobre ΔT, então eu posso, de alguma forma, substituir por 250 ou algo do gênero. De alguma forma que me sobre só o ΔS, que é o que eu estou querendo, é o que o problema pede, ΔS. Ok? Então, o que eu vou fazer para conseguir manipular a equação de um jeito interessante? Primeira coisa, eu vou multiplicar esse 2 aqui, nos termos aqui dentro, por chuveirinho. Lembra do chuveirinho? O que está fora do parênteses, multiplica cada um dos termos somados dentro do parênteses. Então, vai ficar ΔS. Agora eu vou lidar com esse 15 sobre 60. 15 sobre 60 é um número, ok, um quarto, sem problema nenhum. Mas talvez seja mais interessante vocês perceberem que, sendo 2 aqui em cima, e eu vou fazer o chuveirinho multiplicando então as partes de cima da fração, vai ficar 2 multiplicado na parte de cima de cada fração. Então eu vou fazer esse processo, né? Eu acho que é um pouco simples, mas vamos lá. Mais 2. Vou fazer de roxo, né? Já que eu estou trabalhando com roxo, vou ficar roxo. 15 sobre 60. 60. Mais 2 vezes ΔT sobre 2. Veja, 2 em cima, 2 embaixo. A gente pode cortar 2 com 60, que vira 30, e 2 com 2, que vira 1. Regrinhas básicas de fração e multiplicação, galera. Beleza? Muito bem. Então agora, olha só a simplificação que fica. 15 sobre 30. Eu vou colocar de um roxo diferente aqui, uma vez que fiz uma junção de várias cores ali. 15 sobre 30. Só que 15 sobre 30, né, pessoal? Por favor, né? 15 é metade de 30, então 1/2, né? Nada demais. 1/2 mais ΔT. Muito bem.
Agora, o que eu vou fazer para completar esta continha? Por regra de multiplicação cruzada, eu posso multiplicar o 200 pelos termos roxos. E o ΔS eu vou multiplicar pelo sobre 1, que tem aqui de forma escondida no meu problema. Então, vou ter que aumentar mais. O negócio realmente está ficando apertado. Vamos lá, vamos multiplicar então o 200 por todos os carinhas ali. Veja que eu não vou nem perder meu tempo de escrever, né? Benesses de fazer uma aula digital. Ok, então 200 vai ficar multiplicando todos os termos ali, enquanto o ΔS vai ficar sozinho aqui do lado esquerdo. Estamos próximos, nós queremos o valor do ΔS. Vamos fazer um chuveirinho, encontrar uma relação interessante aqui para essa parte da conta. Então 200 vezes 1 meio, ou seja, qual é a metade de 200? 100, né pessoal? Então agora eu vou deixar tudo roxo, 100 mais 200 vezes ΔT, não tem como tu juntar a letra com número, né? Então vai ficar 200 ΔT, igual a ΔS. Vejam que interessante. A princípio não tem como resolver. Assusta, né? O fato né, que a gente tem ΔS e ΔT separados, criamos o valor de ΔT, a princípio não dá para resolver, mas olha o que a gente pode fazer, o que a matemática nos permite fazer. Vamos dividir dos dois lados por ΔT. Por quê? Dividindo dos dois lados eu estou chamando de tempo normal, né? Por ΔT, tempo normal, vamos encontrar uma relação com a velocidade normal de voo, que é a equação verde, pessoal. Então eu já vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Melhor do que fazer isso neste momento. Eu não vou dividir por ΔT não, eu vou dividir por ΔS. Deslocamento total. Por quê? Porque se eu dividir por ΔT, eu vou encontrar o óbvio. Que 250 é igual a 250 e eu não quero achar nada óbvio nesse problema. O que eu quero achar é o valor de ΔS. Ok? Se eu dividir dos dois lados por ΔS, eventualmente eu vou conseguir colocar neste termo do meio uma relação com a velocidade. Esse termo vai sumir, porque ΔS sobre ΔS, independente de seu valor, é 1. Qualquer coisa sobre ela mesma é 1. E neste termo, que a princípio está atrapalhando a nossa conta, é o que vai nos salvar. Porque é nele que vai sobrar o ΔS. É nele que vai sobrar justamente o que eu quero. Lembrando, esse é o foco do problema. Encontrar o ΔS, o deslocamento, a distância entre as duas cidades. Então eu vou simplesmente copiar tudo aqui. Mas eu vou dividir dos dois lados por ΔS. Eu posso fazer isso? Claro que eu posso. Eu posso fazer isso porque eu mantenho a igualdade. Dividir dos dois lados mantém a igualdade. Esse símbolo de igual ele não está aqui de bonito. Ele obriga que as coisas que estão à esquerda e estão à direita tenham o mesmo valor, sejam iguais. Né? 2 vezes 2 igual a 4 só é verdade porque as palavras que eu uso representam o que está acontecendo aqui. 2 unidades vezes 2 unidades é igual a 4 unidades. Então, pelas regras deste problema, o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. Agora, olhem só que interessante. Pelas regras de fração, nós podemos fazer a fração separada de cada um dos termos aqui. Então, em vez de eu deixar bonitinho desse jeito, eu coloquei ΔT de novo, né? Eita, ΔS, professor, ΔS. Como eu citei aqui no texto, ΔS. Então vai ficar ΔS aqui, ΔS aqui e ΔS aqui. O que isso tem de interessante? Primeira coisa, ΔS sobre ΔS igual em cima e igual embaixo, 1. Então, vamos lá. Vou só copiar esse termo, que a gente ainda não vai trabalhar com ele.
E agora eu quero mostrar uma coisa mega interessante para vocês aqui. Eu vou até escrever separadamente para vocês repararem. 200 é igual a ΔT por ΔS. Mas se vocês não estão observando com essa cor roxa, percebam com a verde, então. Percebam voltando lá para a parte onde eu defini as equações. Olha só. ΔS sobre ΔT aqui é igual a 250. Então eu tenho uma relação de ΔS e ΔT que eu sei o valor, 250. Tá, professor, mas está ΔT sobre ΔS está ao contrário. É 250 ao contrário. Igual a 1, não vamos esquecer. Então vamos lá. Quanto que é 250 ao contrário? Invertido. É 1 sobre 250. Quando você quer inverter um número, você coloca ele sobre 1. Ok? Então, o que acontece é o seguinte. Se eu arrumar essa conta aqui, vamos lá, que já está sem espaço de novo. Eu vou ter o seguinte. Eu vou ter, então, 200 sobre 250. E, né, nesta parte aqui, 200 sobre 250 igual a 1. Então, em outras palavras, né, simplificando a fraçãozinha de 200 sobre 250, eu vou ter quanto? Né? Assim, fazendo de olho rapidamente. Dividir aqui, dividir aqui. Daí eu posso dividir 20 por 5, isso dá 4. E 25 por 5, isso dá 5. Ficando então com 4 quintos. 4 quintos igual a 1. Se eu passar 4 quintos para o outro lado, eu vou ter 1 menos 4 quintos. Só que para fazer aqui rapidamente, mais uma técnica para você de fazer conta com fração, eu mostro umas 15 por conta, né? O número 1 ele é igual a qualquer número sobre ele mesmo. Então ele pode ser igual a 5 sobre 5. Mas por que eu escolhi justamente 5 sobre 5? Porque uma vez que 1 é igual a 5 sobre 5, e a fração que eu tenho que diminuir dessa vez, né, porque eu vou passar para o outro lado do igual, eu passo ela diminuindo. É 4 quintos, eu tenho o mesmo denominador, assim eu posso transformar isso rapidamente em 1 quinto. Beleza? 1 quinto. E agora, simplesmente, multiplicando cruzado, a gente encontra qual que é o valor de ΔS, que eu vou colocar de preto aqui. ΔS é simplesmente 500 quilômetros. É isso aí, pessoal. Uma conta bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. Até mais.